Sejam muito bem-vindos ao podcast O Laudo Bom da Vida. Eu sou Juliana Poloni e esse é um podcast da Testify em que debatemos cuidados com a saúde e o futuro através da genética e da alta complexidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre a modulação intestinal e os cuidados com a microbiota. Claro que para tratar disso aqui com a gente hoje, uma convidada muitíssimo especial, nutricionista, mestre em microbiota intestinal, autora do livro Microbiota Intestinal, Karina Lassal. Obrigada. Seja muito bem-vinda, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, sou super fã do Testify, que ajuda tanto a gente na prática clínica. Eu acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como esses testes podem ajudar a gente a desvendar a microbiota intestinal. Isso mesmo, Karina é uma super parceira aqui nossa da Testify. Eu vou passar a palavra para você agora, Ká. Explica um pouco pra gente, conta um pouco pra gente da sua trajetória e do seu currículo. Eu acabei me especializando em microbiota por conta de um mestrado, que eu fiz a análise da microbiota pré e pós aquela cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia de redução, de estômago com o objetivo de perda de peso e melhora do diabetes. Então eu analisei toda a microbiota antes da cirurgia e depois para ver qual que era a diferença nessa microbiota e o quanto que essas bactérias impactavam nessa perda de peso e na resolução do diabetes, e a gente sabe que impacta muito, Naquela época foi bem interessante porque a gente fazia os testes de microbiota, só que aquilo na época era uma coisa muito para pesquisa, era assim, não dava para imaginar que a gente ia ter acessibilidade de pedir o teste na prática clínica, Então era muito uma coisa só para pesquisa, analisar a microbiota. Mas daí, durante a minha trajetória lá no mestrado, eu já fui pensando, nossa, isso vai chegar na prática. Eu sempre atendi antes até de ir para pesquisa, então eu já conseguia visualizar ali a gente analisando o teste do paciente. E hoje em dia é uma realidade que não dá para fugir, tanto os pacientes tendo essa curiosidade de analisar a própria microbiota, quanto a gente como ferramenta para condutas mais assertivas. Muito legal, incrível. As coisas acontecem tão rápido, Rápido, antigamente era carésimo fazer. Eu fui na França, eu fiz o meu mestrado uma parte na França, porque aqui no Brasil não tinha os aparelhos de sequenciamento adequados, então eu fui pra lá, aprendi a técnica, eu que fazia um por um dos testes, E hoje ver isso na clínica é muito legal. Legal. Cara, eu quero ouvir de você então, qual é a importância do microbioma intestinal para a nossa saúde em uma forma geral? Assim, toda, Porque quando a gente fala da microbiota, e por que a gente começou a estudar muito microbiota? Olha o tema do meu mestrado, eu fui estudar isso em paciente obeso diabético, o que tem a ver, Na verdade, tem tudo a ver, porque a microbiota ela é base, A gente divide a vida com essas bactérias, e não só bactérias, mas elas estão o tempo todo em troca com a gente. Então, se você está muito cansado, se você tem um paciente que tá com disfunção metabólica, diabetes, o paciente tem autoimune, tudo isso vai ter um impacto da microbiota. Hoje em dia também a gente fala muito sobre o eixo intestino-cérebro, Então, o impacto da microbiota em ansiedade, em depressão, em regulação do seu humor, em doenças neurodegenerativas. Então, assim, é a raiz de tudo. Se você quer começar a tratar qualquer paciente, o ponto inicial é a microbiota intestinal dele. Perfeito. Diferença entre microbioma e a microbiota. Então, vamos lá. Microbioma é quando a gente fala de vários micro-organismos que habitam aquele intestino. Então, a gente pode ter bactérias, que são as principais, cerca de 90% de bactérias que a gente tem compondo o nosso microbioma. A gente vai ter fungos, Tanto que o teste do Testify já analisa os fungos, que também tem bastante importância. E a gente tem também alguns parasitas, a gente tem outros micro-organismos que vão compor até vírus também.
nesse microbioma. Então esse é o conjunto de micro-organismos que vive lá no nosso organismo. Daí quando a gente fala da microbiota, a gente está falando mais especificamente dessa população de bactérias, né, microbiota, porque quando a gente vai falar só de fungo é micobiota. Daí a gente tem também só para vírus, o viroma, então, mas microbiota acaba sendo mais para bactérias. E quando a gente fala em metagenômica, que também é um termozinho que todo mundo ouve por aí, são as ferramentas de análise desses micro-organismos, que é justamente o teste de sequenciamento de microbiota, é a metagenômica. Certo. Aproveitando que você falou sobre bactérias e fungos, como que as bactérias e os fungos, elas podem significar algo positivo no nosso organismo? Elas sempre, assim, dependendo do equilíbrio que elas estão, porque a gente vai ter bactérias boas e ruins. Sim. E não necessariamente uma bactéria ruim. Vou dar um exemplo aqui do grupo de proteobactéria, que é mais conhecido como bactérias mais pró-inflamatórias. Daí quando a gente pega lá no teste, se tiver até 5% de proteobactéria, não é ruim. Agora, se tiver a mais, elas já podem se tornar mais inflamatórias. Então, é muito difícil a gente dividir entre bactérias boas e ruins, porque depende muito da combinação que elas estão e da quantidade. Então, a gente já tem visto várias pacientes que têm bactérias teoricamente boas muito aumentadas. A Akkermansia mucinifera, Faecalibacterium prausnitzii, Prevotella. Se ela está fora ali do equilíbrio, ela vai começar se comportar de maneira ruim e fazer produtos inflamatórios para a nossa saúde. Então, assim, não tem muito bom e ruim, a gente tem que ter aquele equilíbrio, e daí sim, aquela microbiota estando em equilíbrio, ela vai trazer diversos benefícios para a nossa saúde o tempo todo. Então, quais benefícios são esses? Melhora do seu sistema imunológico, então você vai ter o sistema imune regulado, essa questão do eixo intestino-cérebro, então uma troca de neurotransmissor, de vários metabólitos ali que vão fazer efeitos anti-inflamatórios, vão regular seu humor, serotonina, regulação do apetite. Muitas bactérias fazem regulação de hormônios ali que a gente tem no intestino para mais saciedade, por exemplo. Que mais? Produção de vitamina, complexo B, vitamina K, quando elas estão em equilíbrio elas vão produzir. Elas também têm a capacidade de regular toda a nossa barreira intestinal. Então, quando você tem uma barreira intestinal íntegra, seu sistema imune não fica tão ativado. Então, diminui a alergia, sensibilidades alimentares. Então, elas estando em equilíbrio, você vai estar em equilíbrio junto. Se elas não estão, vai dar algum problema na sua saúde. E isso é bem individual de cada um, né? A gente tem vários tipos de desbiose, né? Isso que é o mais interessante para a gente fazer um teste, né? Por que eu faria um teste de microbiota? Porque a gente fala de desbiose praticamente desde que eu me formei, então em 2005 já falava de desbiose. Hoje em dia, a pergunta não é se tem ou não tem desbiose, é qual é a sua desbiose, né? E o que causa a desbiose? Só deixa eu falar dos tipos ainda. Sim. A gente vai ter desbiose por falta de bactérias boas, que são bactérias que a gente considera como bactérias chaves, que a gente tem até valor de referência para elas. Então a ausência dessas bactérias pode ser uma desbiose. Mas a gente pode ter excesso de bactérias boas também, foi o que eu comentei, é uma desbiose. A gente pode ter excesso de bactérias ruins, também é um tipo de desbiose. E quais, né? Porque a gente tem vários tipos ali. E tem um índice que a gente analisa, que é o índice de diversidade e riqueza da microbiota. Se ele estiver baixo, também os estudos mostram que é um tipo de desbiose que a gente consegue analisar no teste. Então, a gente tem várias combinações diferentes, então pode ter vários pacientes ali, cada um com um tipo de desbiose. E o que impacta, você não vai tratar todos da mesma maneira, porque todos vão precisar de uma dieta low FODMAP? Não necessariamente, depende de como que está essa microbiota dele. Por isso que é muito importante que a gente conheça, né, com quem a gente está lidando ali para prescrever a melhor dieta. Exato, a minha próxima pergunta era identificar com precisão, mas essa já é a resposta. E daí, respondendo o que você perguntou, né, o que causa a desbiose, nunca é um fator só, nunca vai ser, tem paciente que às vezes cisma, será que é tal alimento? Nunca vai ser uma coisa só.
porque todo esse equilíbrio da microbiota, ela impacta muito pelo estilo de vida, então principalmente a alimentação, né? Mas não é um alimento que vai dar uma desbiose, é como que você come, né, ao longo ali dos seus dias, né? Qual quantidade de fibras, de polifenóis, são produtos anti-inflamatórios, antioxidantes, de gordura, como que está o equilíbrio dessa dieta? Segundo ponto, sono e atividade física também são 2 pilares que impactam bastante na microbiota. E um dos principais, que é o mais difícil de controlar, é o fator de estresse. Então, o estresse ele também vai mudar a sua microbiota. Então, você pode juntar o estresse com daí vai ter um sono ruim, uma alimentação que não está tão boa, você vai entrar nesse quadro, né? Tem impacto ali de quando a gente é colonizado, né, tipo de parto, a introdução alimentar, ela vai impactar um pouco na sua microbiota, mas hoje os estudos mostram que o estilo de vida ele consegue mudar, né, então isso também não é uma sentença. E outra questão, o uso de medicamentos, principalmente antibióticos, né, então se você usou muito antibiótico ao longo da sua vida, você pode ter uma diminuição dessa diversidade da microbiota, que foi o que eu falei, isso pode impactar nesse equilíbrio da microbiota intestinal. Incrível. Outra coisa que pode mudar, uma infecção, tipo você comeu em algum lugar, teve uma infecção intestinal, ou então até mesmo um Covid, daí são também gatilhos que mudam o equilíbrio dessa microbiota intestinal. Certo. Cá, diagnósticos e tratamentos. Como um profissional pode analisar a microbiota intestinal? Quais são as ferramentas que o profissional precisa para assertividade na hora de trazer o resultado ali para o teu paciente? O melhor jeito mesmo vai ser o teste de microbiota, porque é o mais preciso, assim, porque, por exemplo, a gente pode até pensar em sinais e sintomas de desbiose, né? Então, gases, distensão, alteração no padrão da evacuação, mas nem todo paciente em desbiose vai ter sintoma gastrointestinal. Eu dei o exemplo das proteobactérias. Normalmente o paciente que tem proteobactéria bem aumentada, que são as piores, eles não têm muitos gases de distensão, não são bactérias que fermentam tanto, mas ao mesmo tempo elas fazem mais alteração de eixo intestino-cérebro, então de humor, de ansiedade e de sensibilidades alimentares, alergias. Então a gente não pede o teste de microbiota só para quem tem problema com evacuação ali. Então, na verdade, todo mundo precisaria fazer, né? Todo mundo que tem alguma questão de saúde e quer investigar, precisaria fazer. E o método mais preciso é o teste genético, né? Que você vai fazer um sequenciamento genético daquelas bactérias que estão ali por amostra de fezes. E daí ele traz esse geral ali do seu microbioma a partir dessa amostra. Como que o profissional consegue realizar a modulação intestinal? Então, daí, como eu falei, depende do resultado, né? Cada teste vai ter... cada teste vai ter a sua desbiose ali. E daí o melhor jeito de fazer uma modulação intestinal é com a dieta. Por isso, os profissionais que trabalham com microbiota precisam entender muito bem sobre essas bactérias. Então, dando o exemplo aqui, então tem proteobactéria aumentada, elas fazem uma questão mais inflamatória, então a gente tem que pensar muito em barreira intestinal. Elas acabam fermentando mais proteínas e gordura saturada, então também a gente tem que diminuir isso na dieta e aumentar a quantidade de fibra. Então, para esse caso, eu faria isso. Agora, se a gente tem um paciente que tem bacteroidetes muito aumentados, já são pacientes que vão ter mais distensão abdominal, mais gases, e tudo que come fermenta. Aí, nesse caso, o protocolo de dieta low FODMAP, que reduz os alimentos mais fermentativos, vai ser muito legal para esse paciente. Aí ele vai responder bem. Por isso que o teste ajuda na nossa prática, né? Porque cada um vai ter um padrão ali de dieta específico para conseguir fazer a modulação intestinal. E a gente pode, lógico, usar suplementos como pré-bióticos, probióticos, dependendo do caso, não é sempre que a gente utiliza, os polifenóis, então legumes, verduras, chás,
cacau, tudo isso tem polifenóis que alimentam alguns tipos de bactéria. Então a gente tem que entender um pouquinho desse equilíbrio, né, das bactérias para fazer esse raciocínio de como que a gente vai modular esse intestino, né? Quais bactérias que eu preciso dar o estímulo de aumentar e quais que eu preciso dar o estímulo de diminuir. Então dessa maneira que a gente vai organizando o intestino. Suplementos também ajudam? Suplemento também, esses módulos de fibra são bem interessantes, né? Dependendo de como está essa composição, a gente dá uma fibra para aumentar algum grupo, suplementação com o próprio butirato, que é produto de bactéria, e daí você olha no teste, ele tem poucas bactérias que produzem butirato, a gente pode colocar, porque daí também já vai dando comando para elas aumentarem. As bactérias, elas fazem muito um negócio que chama cross-feeding. Então uma produz alguma coisa, daí vai lá a outra e consome o que essa produziu. Então a gente consegue ir estimulando essas bactérias dessa maneira. O que mais? Muito trabalhar a digestão desse paciente, né? Porque, por exemplo, se tem muita proteobactéria, não quero que chegue tanta proteína lá naquele intestino, eu tenho que dar umas enzimas digestivas para ajudar a absorver tudo que possível de proteína, não sobrar tanto resíduo para essas bactérias ficarem fermentando. Então isso também é uma estratégia legal. Então a gente sempre entra ali com suplementação. Tem também ervas fitoterápicos que são antimicrobianos, então a gente pode usar, nossa, quero matar, tem muita bactéria, sei lá, de um grupo ruim, uma E. coli, então a gente tem fitoterápicos que acabam atuando exatamente naquele perfil de bactéria, daí a gente pode colocar por um período, e daí nisso a gente vai ajustando os sinais e sintomas do paciente e acompanhando a microbiota. Muito legal. Cá, eu quero trazer aqui um pouquinho para o nosso papo, saúde da mente e do corpo. O que é um neurotransmissor? Então, para a gente relacionar isso com a microbiota intestinal, né, neurotransmissores são células lá no nosso cérebro que vão trazer algumas mensagens. Então, a gente tem a serotonina, que a gente relaciona muito a felicidade, a prazer, então a gente está ali num momento de contentamento, tanto que a deficiência de serotonina está envolvida em casos de depressão. A gente tem a dopamina, que é um outro neurotransmissor, que ela vai fazer um estímulo mais de motivação, de foco, concentração, que a gente libera em momentos, por exemplo, de estar apaixonado, é bem dopamina isso. A gente tem a acetilcolina, que é neurotransmissor da memória, da fixação da informação. O que mais? A gente tem o GABA, que é um neurotransmissor de relaxamento. E daí, por que isso tem a ver com a microbiota intestinal? Porque as nossas bactérias, elas produzem neurotransmissores, né, pra gente. Então, vocês já devem ter ouvido falar que 90% da serotonina produzida no nosso intestino é produzida no nosso intestino. E de fato, sim. Só que nem toda essa serotonina ela vai inteira ali para o nosso cérebro, né? Porque é bastante coisa. Então, a serotonina no intestino, ela está muito relacionada à motilidade. Então, o intestino que tem menos produção de serotonina vai ter um impacto ali na motilidade. Mas a gente tem o nervo vago, que liga o cérebro com o intestino, que vai ter receptores para esses neurotransmissores. Então, alguma coisa a gente vai conseguir conectar ali, né, do intestino para o nosso cérebro. Então, principalmente a serotonina, mas a gente já tem descrito ali na literatura bactérias que produzem todos os neurotransmissores. E isso é super importante porque elas vão acabar fazendo parte ali do nosso equilíbrio de humor, de comportamento, vai mexer em tudo isso, né? E outra coisa que é interessante, via nervo vago também, se a gente tiver com o intestino muito ruim, a gente pode produzir metabólitos mais pró-inflamatórios e isso mandar mensagem de inflamação ali para o nosso cérebro também. Então, em pacientes com depressão, com doença neurodegenerativa, um Parkinson, Alzheimer, eles vão ter mais inflamação ali no cérebro que pode vir do intestino, das bactérias intestinais em desequilíbrio. Certo. O que fazer para reverter um quadro de permeabilidade intestinal?
Então, a permeabilidade intestinal, a barreira intestinal, a estrutura, né, onde mais ou menos tem a casa ali das bactérias, onde a gente tem toda a camada absortiva, tem uma camada de muco, tem todo o sistema imune, tudo isso faz parte da barreira intestinal. E a gente pode ter esse quadro de permeabilidade intestinal quando a nossa microbiota está em desequilíbrio, quando está com uma dieta muito ruim. Então tem vários motivos ali que podem causar essa permeabilidade intestinal. A primeira coisa é a gente ajustar a microbiota, diminuir a inflamação. Normalmente quando a gente tem os quadros de permeabilidade, o paciente está mais inflamado. Trabalhar bem em estratégias de melhora do muco protetor, da estrutura das células. Isso a gente consegue com alguns aminoácidos, por exemplo, uma glutamina, um colágeno, peptídeo de colágeno vai ajudar na camada de muco. E, lógico, retirar as coisas que estão agredindo. Então, seja uma microbiota ruim, seja álcool, seja alimentos ultraprocessados que vão ter corante, emulsificantes, adoçantes, aumentam a permeabilidade intestinal. O próprio estresse aumenta a permeabilidade intestinal. Então, a gente tem que repor o que precisa, ajustar a microbiota e tirar os agressores, né? Já tem estudos também que falam que intestino permeável é o cérebro permeável. A gente tem uma barreira, é um pouco diferente, né? Mas uma barreira lá no cérebro que chama hematoencefálica, que ela é super criteriosa com o que vai passar de fato ali para o cérebro ou não. E quando a barreira intestinal está mais permeável, essa barreira do cérebro também está mais permeável. Então você começa a passar coisas lá de inflamação, aumentar a inflamação no cérebro. Isso vai impactar também na sua saúde cerebral como um todo. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa barreira intestinal. Cá, deixa um recado aqui para os profissionais da área da saúde hoje, nutricionistas, aí, colegas de profissão, sobre o tema. Por que esse tema é tão importante, enfim? Igual eu falei no início, né? A microbiota está envolvida com tudo, a gente divide a vida com essas bactérias e ela vai ser gatilho ali para diversas condições de saúde do paciente, que é o paciente quer emagrecer, quer melhorar de uma depressão, de uma ansiedade, ele quer melhorar de uma autoimune, tudo isso a gente vai precisar mexer na microbiota intestinal, senão você não vai ter o resultado 100%. Então, assim, os pacientes já buscam isso, né, hoje em dia, então não vai, a gente às vezes tem que receber um paciente, ele já procura, quero saber mais sobre isso, o que você acha? Então, os profissionais têm que estudar sobre microbiota intestinal, têm que entender essa relação, né, dessas bactérias, o impacto no nosso organismo, se você quiser fazer uma diferença na vida do seu paciente. E a gente está entrando, né, numa era que é cada vez mais personalizado. Então, a gente está falando muito de microbiota, mas a genética desse paciente também é super importante. Então, quanto mais informações a gente tiver para tratar aquele indivíduo personalizado, mais resultado assertivo você vai ter. Mas, já para finalizarmos, eu queria ouvir de você, num caso de sucesso aí, no tratamento do intestino mesmo, que você pudesse, queira compartilhar aqui com a gente. Eu trabalho basicamente com intestino, né? Então, graças a Deus, eu tenho bastante caso de sucesso com isso. Mas o interessante são aqueles pacientes que às vezes já buscaram muitas alternativas, né? E já fizeram muitas dietas e na hora que a gente vai olhar assim, a microbiota do paciente, a gente consegue colocar essas condutas mais assertivas e de fato fazer ele melhorar. E é legal que eu tenho um questionário de acompanhamento, né? Que o paciente na segunda consulta ele preenche e daí a gente consegue ver exatamente a relação de melhorar o intestino desse paciente. Então ele melhorou dos gases, distensão e tal, e na melhora da ansiedade, então vem junto, sabe? Na hora que você melhora o intestino, você vai melhorar a ansiedade, melhora de foco, concentração e de vitalidade. Então são coisas que dá para cruzar perfeitamente ali com a melhora da microbiota intestinal. Eu costumo fazer o teste quando o paciente vem e depois de 4 a 6 meses, daí depende um pouco do caso. E daí é legal fazer o segundo teste porque a gente vai vendo se as nossas condutas estão indo para onde a gente quer, né? Então tem vários casos ali de começou o intestino todo acabado, desregulado e a gente trazendo ele para uma normalidade. Lógico, isso tem que vir acompanhado de melhoras de sinais e sintomas, que no fim é o que importa, né? Mas daí a gente tem
esse parâmetro, e daí eu fico ali com uma foto do intestino do paciente bom, né? Então, toda vez que ele entrar em crise novamente, a gente vai tentar fazer as estratégias ali para voltar ele para o equilíbrio. Então, tem vários casos interessantes, né? Desde intestino irritável, que às vezes não melhora com nada, dessas questões de sensibilidades alimentares, de inflamação, de prevenção também. Tem um paciente meu que ele tem doença de Crohn, que é aquela autoimune, né, do intestino, de doença inflamatória. Aí a gente fez o teste, ele tinha um aumento muito grande de uma bactéria que é a Fusiobactéria, que é uma bactéria hoje em dia já bem descrita com um aumento da chance, né, de ser um gatilho para câncer de cólon. Então, nesse paciente a gente faz o preventivo ali, né? Então, uma colono, ele tem 20 anos, nem seria indicado acompanhar ali a colono, mas a gente fica mais de perto, né? Conversa com o médico dele, fazendo também toda uma estratégia de dieta de prevenção. Então, isso também é interessante, né? A gente acompanhar, ele já tinha histórico na família. Então, também o teste não ajuda só a tratar, mas também a prevenir. Então, muito tem legal. muitos casos interessantes, sim. Legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar aqui o @ da Karina. Assim como o da Testify, sigam, compartilhem, curtam bastante, deixem suas perguntas, dicas de próximos temas. Ká, muito obrigada. Obrigada. É um prazer. É um prazer falar sobre esse assunto. Quem tiver dúvida também estou super à disposição. Trabalho bastante com os testes. Teremos mais encontros aqui, com certeza. Muito assunto. Muito assunto. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, turma. Obrigada.